Bom dia. Ensinamento de Meixo Sama. Ação do remédio assemelha-se a da droga. Isso foi ontem. Deixa eu ver. Não. Como já disse várias vezes, ouço dos médicos comentários a respeito da pouca eficácia dos remédios atualmente. Tal ocorrência se deve à semelhança que existe entre a ação dos medicamentos empregados em curas e as drogas em geral. De início, os viciados as ingerem ou as injetam, por exemplo, a cada 3 dias. Com o tempo, essas substâncias vão perdendo o efeito e o dependente precisa usá-las com mais frequência, a espaço cada vez menores, chegando ao ponto de consumi-las uma ou até várias vezes ao dia. O mesmo acontece com relação às doenças. Antigamente, bastava tomar uma pequena dose de remédio para gripe ou dor no estômago que o problema estaria resolvido. Pouco a pouco, porém, a situação foi se agravando e hoje são necessárias dosagens maiores e mais frequentes. Em se tratando de asma, por exemplo, antigamente eram aplicadas injeções só quando aconteciam as crises, mas agora, em determinados casos, há necessidade de medicação diária para que a pessoa não se sinta sufocada. Então, observando-se desse ângulo, todos os remédios são drogas. Assim, se alguém tem medo de tornar-se um viciado, deveria também temer os remédios, pois causam igual dependência. Tendo apenas um efeito mais demorado. Como, porém, a cabeça está muito ruim, o ser humano não consegue perceber o mal que o domina. É o que acontece no caso da tuberculose. De ano para ano, a medicação muda. No momento, existe hidrazida. Logo mais, não sabemos o que poderá aparecer. Assim vai continuar. Novos e incontáveis remédios surgindo sem parar. Apesar de atualmente ser essa a realidade, num futuro próximo, o mundo inteiro começará a aceitar a nossa opinião. Nessa época haverá drogas fortíssimas, de efeito muito rápido e violento. Então, as pessoas, ao tomarem consciência desse fato, ficarão amedrontadas. Por isso, alerto. Quando forem falar sobre o uso de remédios, citem o exemplo do vício das drogas, que todos entenderão mais facilmente a explicação de vocês. Uso de drogas e remédios. Por que a pessoa usa droga, né? Maconha, cocaína, álcool, qualquer droga que afete, né, o cérebro. Segundo a psicologia, trata-se de uma fuga, né? A pessoa não consegue lidar com os problemas e quando bebe, quando usa droga, esquece dos problemas. Se sente bem, pelo menos por um momento, né? E no começo, assim, a pessoa se sente tão bem. Mas, com o passar do tempo, aquele se sentir bem vai durando cada vez menos tempo. Pessoa que, por exemplo, usa crack. Crack, a pessoa usa, né? Então, na hora que fuma, dá aquela, como se fosse, ela tá outro mundo, outra coisa. Mas, depois de 5 minutos, menos até, ela entra num estado de um mal-estar tão grande, tão horroroso, que para passar o efeito disso ela fuma mais.
Por isso a pessoa que, por exemplo, fuma crack, ela não fuma, vou fumar agora e amanhã eu fumo mais um pouquinho. Ela fuma até morrer se deixar. Ela fuma, não come, não dorme. Você olha a pessoa parece que está morto mesmo. Parece Walking Dead. Zumbi, parece um zumbi, é um bicho, parece um bicho. Não parece um ser humano. A pessoa fica, se ela, por exemplo, ficar um dia sem usar droga, e você olha para a pessoa nunca ela consegue parar e ficar assim, quietinha. Ela fica se coçando, ela fica olhando para todo lugar, não para. Tem uma coisa que está ali, que dominou totalmente a pessoa. Então a pessoa cada vez usando mais droga, para se livrar um pouco desse mal-estar que vem depois da droga. Remédio, mesma coisa. Você tem uma gripe, está passando muito mal, né? Com a gripe, toma remédio. E toma remédio e passa. Só que não é como droga tão violento, né? Mas tem doenças, como ele falou, o caso de asma. A pessoa tem que andar com aquela bombinha e tomar aquilo lá o dia inteiro. Tem outras doenças que a pessoa tem que tomar comprimido já, a hora que acorda já tem que tomar. E com o decorrer do tempo, quando a pessoa vai tomando remédio para alguma coisa, esse remédio que a pessoa toma, por exemplo, você toma remédio para dor de cabeça, enxaqueca, tem muita enxaqueca. Esse remédio da enxaqueca, ele vai arrebentar com o estômago. Vai. Aí a pessoa começa a tomar remédio para o estômago. Com o passar do tempo, começa a estourar o fígado, começa a arrebentar com o baço, com o pâncreas, com o rins, com o intestino, com tudo. E a pessoa passa a tomar 40 remédios por dia, ou seja, ela passa o dia tomando remédio. De manhã, quando ela acorda, ela tem que tomar um remédio para que o corpo consiga absorver os outros. Se ela não tomar esse remédio, ela não consegue tomar os outros, porque passa tão mal, tão mal, tão mal. E esse mal-estar ele não acaba mais, a pessoa vive muito mal, muito mal. Eu acompanhei caso na própria família, a pessoa não tem mais paz, não tem tranquilidade, não tem felicidade, ou seja, vive no inferno. É como o drogado ele vive aonde? É um inferno a vida dele, cheio de demônio em volta, cheio de espírito sofredor em volta. É terrível. A pessoa que bebe, mesma coisa. Eu tenho caso também que eu vejo de pessoa que bebe, aí estourou, deu úlcera, de tanto, não só bebida, viu? E toma remédio também para o coração, já infartou, já teve um monte de problema. Então toma, de manhã toma acho que 4 ou 5 comprimidos, logo quando acorda. E toma um que é acho que para o estômago, que causa demência. E ainda bebe. E você vê a pessoa não é mais assim, ela está assim. De tanta coisa em cima, a pessoa não está assim. Se você chama a pessoa não faz assim, ela faz assim. É terrível. Você vê nitidamente como a pessoa está ruim, está mal. Você fica com pena, fala, coitado. Mas, o que dá para fazer? Né? O que dá para fazer? Oração, pedir para Deus elevar, pedir para Canon ajudar, né? Aquela pessoa, aquele espírito.
para ver se a pessoa enxerga, né, o lugar que ela está no mundo espiritual. Tem pessoa que vê, viu, o lugar que está, aí toma um susto tão grande quando ela se vê no meio do lodo, daquela sujeira toda, um monte de espírito, tudo se arrastando, cheio de bicho andando em cima dela. Aí ela fala, eu estou muito mal, nossa, olha como eu estou, eu quero sair. Aí se arrepende, aí vem ajuda, aí é possível a pessoa se livrar. Senão não tem jeito, não tem jeito, fica ali, às vezes 1000 anos, mas tempo no mundo espiritual é diferente, né? Não é como aqui. Aqui passa rápido, tempo voa, mas lá é tempo misturado, presente, passado, futuro, junto. Já pensou como que é? Fazer nossa parte, né? Quem tem pessoa que passando esses tipos de problema, ou seja, viciado em remédio, ou viciado em droga, né? Fazer bastante oração por essas pessoas, pedir para Deus envolver elas na luz dele, não é? Que elas possam enxergar, despertar, se arrepender e elas mesmas pedirem ajuda para Deus. A gente pede para Deus ajudar, mas a própria pessoa negando ajuda, não quer ajuda interessante, não é? Difícil, não é fácil. Se fosse fácil, mas não, tá bom. Muito obrigado, um ótimo fim de semana para todos, até segunda-feira, se Deus quiser.